Às vezes, irmãos, a gente lê superficialmente a história de Jesus. E às vezes a gente não procura ir além e ter mais profundidade. Irmãos, quando a gente lê a história de Jesus, uma coisa que nos impressiona é que na história de Jesus a gente pode imaginar, ter uma noção de quem é Deus. O nascimento de Jesus foi predito desde a fundação do mundo. Isso na teologia chama-se teologia pretérita. Antecipadamente, antes que houvesse mundo, Deus já disse que Jesus viria ao mundo. E foi predito em toda a Escritura. E o texto que nós lemos hoje diz assim: para que se cumprisse a Escritura. O nascimento de Jesus foi um cumprimento profético, foi um cumprimento da Escritura Sagrada, um cumprimento do querer de Deus, da palavra de Deus, do desígnio de Deus, da vontade de Deus, do consentimento de Deus. Foi predito. Agora, meus irmãos, não só isso. O nascimento dele, não só ameno, foi predito e cumprido conforme a gente lê nas Escrituras, mas a forma como Jesus foi gerado nos impressiona. A palavra diz que Jesus foi gerado por obra do Espírito Santo. Você pode imaginar o que é um ser que vive na eternidade, na glória, um ser adulto, divino, eterno, e de repente ser reduzido a uma substância informe. Hoje eu estava pensando nisso, imaginando o que é alguém que é adulto, que é Deus, Senhor, servido na eternidade, ser reduzido a uma minúscula substância, e esta substância colocada no ventre de Maria. Só é possível algo desta natureza por causa da grandeza deste Deus. E foi assim. Deus não é um ser previsível. Eu acho que algumas pessoas têm extrema dificuldade de servir a Deus, porque as pessoas, elas imaginam que Deus vai agir assim. Nós imaginamos que Deus tem uma forma específica e especial de agir, e de repente Deus contradiz a nossa lógica, contradiz a nossa inteligência. Como é que pode isso? Só sendo Deus para fazer isso. E Ele fez. Jesus se tornou uma substância no ventre de Maria, desenvolveu, cresceu, um feto que cresce, desenvolve. E o seu nascimento acontece aonde? Quando Maria dá à luz. Diz a palavra que em Belém, e a palavra Belém, Betlém, significa casa do pão. Bet, casa. Lem, pão. Casa do pão. E José e Maria, eles eram descendentes de belemitas. E quando tem que fazer o censo, eles têm que ir em Belém para fazer o recenseamento. E vão para lá, e chega lá, é tanta gente indo para lá, que não há hospedagem, não há hotel, não há pousada para eles. E aí Maria começa a sentir as dores de parto. E como não tendo lugar, o único lugar que eles tiveram para poder Maria ficar e se acomodar foi num curral.
E eu estou usando a palavra curral porque estrebaria para nós é muito lindo. Jesus nasceu na estrebaria. Você já entrou num curral? Você já percebeu que o curral é fétido? Por que Jesus teve que nascer num ambiente desse? Para representar o mundo mal cheiroso que nós vivemos. Ele nasce ali. E não foi por acaso. Estava agendado por Deus que ele iria nascer ali. E nasceu ali. E quando a gente fala de manjedoura, né, irmãos? E ele foi colocado numa manjedoura, a gente acha a coisa mais linda do mundo, coisa mais romântica do mundo. Irmãos, manjedoura não é outro lugar senão o coxo onde os animais comem o capim, a ração. E eles apenas ajeitaram, arrumaram para colocar ali Jesus. Por que colocar ele num ambiente desse? Tudo ali tem uma representação, está representando este ambiente em que nós vivemos, fétido, incômodo, mal cheiroso. Este mundo em que nós vivemos é assim. Jesus nasce ali. E a Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus. É ali que ele nasce. Você consegue entender Deus? Se você tentar entender Deus, você nunca vai conseguir. E esse é o grande problema do cristianismo, é que nós queremos entender Deus, irmãos, nós não conseguimos entender Deus na sua completude, na sua plenitude, na sua totalidade. Esse Deus soberano, que tem propósitos e desígnios os mais diversos e diferentes, que confunde a nossa mente. E Jesus nasce de uma maneira em quando todo mundo pensava que o Messias nasceria num palácio e que a virgem que daria à luz seria uma mulher especial lá do palácio, ela é apenas uma jovem lá de Nazaré, descendente de belemitas. A Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Deus faz questão de confundir. Deus faz questão de fazer com que as coisas sejam diferentes. Eu sempre estou olhando a palavra de Deus e Deus algumas vezes age para nós de uma maneira muito esquisita. E essa, como disse um certo pastor, essas são as santas esquisitices de Deus. Essas são as estranhas lógicas de Deus. A lógica de Deus nos parece estranha, absurda. Mas Deus é assim. Ninguém manda em Deus, ninguém determina o que Deus vai fazer, ninguém pode ser controlador de Deus. Nós às vezes achamos que temos o controle de Deus, podemos manipular Deus, transformar Deus numa marionete, e Deus não é assim. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer, como lhe agrada, a estratégia dEle, o projeto é dEle, Ele faz do jeito que Ele quer. Por isso é que alguns irmãos e alguns cristãos entram em tédio, em parafuso, alguns irmãos até caem em depressão, porque elas não conseguem entender esse Deus. Nós estamos achando que ele vai agir por ali, ele faz de outra forma. E foi assim em toda a Bíblia nós vamos encontrar, quando os homens pensavam que Deus ia levar o povo de Israel pelo caminho óbvio, pelo caminho lógico, que seria sair do Egito e levar pelo caminho dos filisteus. Deus os leva pelo caminho do Mar Vermelho. Aquilo é o caminho mais ilógico que podia existir, mas é por ali que vai, porque Deus quer mostrar que Ele abre mar, que Ele fecha mar, que Ele tem propósito, que é Ele que decide, a decisão é dEle, Ele é o Deus absoluto, soberano, poderoso, o controle é dEle, a decisão é dEle, eu apenas tenho que me curvar à soberania desse Deus, à decisão dEle, ao desígnio dEle. E tem sido muito difícil para os cristãos entenderem isso. É por isso que nós temos centenas de cristãos revoltados. Algumas vezes
Para Deus fazer algo superior, Ele zera, Ele tira tudo. Deus, quando quer fazer algo superior com Jó, Ele resolve tirar tudo. E a gente não consegue entender isso. Deus tira tudo porque tem algo maior. Quem consegue entender esse Deus? E Jó, quando chega para Deus, eu quero uma explicação, uma justificativa, porque eu estou passando por tudo isso. E Jó esperava que quando Deus falasse, ele dizia, eu quero interrogar Deus, eu quero conversar com Deus, eu quero saber por que tudo isso aconteceu. E quando Deus aparece, em vez de explicar, de se justificar, de dar uma razão, um motivo porque tinha feito tudo aquilo, sabe o que é que Deus faz? Faz 76 perguntas para Jó. 76 perguntas. Depois que ele pergunta tudo, ele diz assim, eu te conhecia só de ouvir falar. E quando se trata do nascimento de Jesus, irmãos, é simplesmente estranho tudo o que aconteceu. Por isso, alguns queridos, algumas pessoas que têm pequeno cérebro, pequeno raciocínio, não conseguem entender isso. Para um ateu entender isso, ele tem um cérebro pequeno demais, ele não consegue. Ateu, ele tem um cérebro do tamanho de uma azeitona inchada. Porque para ele é demais, isso aí ultrapassa a lógica, o raciocínio. É por isso que para a gente crer em Deus, a gente não crê pela lógica, a gente crê pela fé. E fé é a convicção, é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que se não veem. Fé é ver o invisível, acreditar no impossível. Você só crê em Deus pela fé. E tem mais uma coisa, para a gente acreditar em Deus, é preciso que Deus faça um milagre em nós e faça a gente crer. O nascimento de Jesus foi assim. Foi totalmente estranho, totalmente ilógico. Mas Deus quis assim e decidiu assim. Para nós agora, basta apenas aceitar, crer. Há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, Ele nasceu. E hoje nós podemos dizer, eu creio em todo o projeto de Deus, em todo o projeto de salvação. Eu creio. Eu me rendo. A palavra crer é render-se. Eu me rendo ao projeto de Deus, à vontade de Deus. Eu me quedo diante deste Senhor. Eu creio em Jesus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Onde você está, feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque Jesus nasceu, não conforme o homem queria, mas conforme a tua vontade. E hoje nós estamos aqui para dizer, nós cremos em Jesus. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Te agradecemos por estarmos aqui nessa noite. Bendizemos o teu nome. Bendizemos o teu nome, ó Deus. Te exaltamos em nome de Jesus. Amém? Amém.